Doutora Marina Freire, ela é juíza de direito, atualmente ela é auxiliar da comarca de Bauru, de São Paulo. Juíza do Tribunal de Justiça, diretora executiva da Academy Intercâmbio em Estudos Internacional, diretora executiva da International Judicial Academy, coordenadora adjunta da PAMAGES, que é... Eu fui coordenadora. Não está mais? Eu fui coordenadora da PAMAGES. Não está mais? Não. Não. Não seria mal também, né? Mas... Não, eu fui convidada quando houve a última disputa na chapa pelos dois concorrentes e eu tinha acabado de ter a minha menina. E eu estava em licença maternidade e acabei refutando. Ainda me falaram, mas você não vai ficar o resto da vida em licença maternidade. Mas eu acho que as coisas acontecem no momento certo. Mas eu adoro a PAMAGES. A Vanessa então a senhora me corrige, que o Thiago é maravilhoso. Sabe o que é? Que tem muita notícia da senhora. Então, a gente começa a pesquisar e entre algumas coisas e outras parece que é atual, mas é por isso que eu falo muito em estar em portais da forma que está mesmo, porque acaba virando conteúdo de pesquisa. Se não é, foi. Entendeu? É importante isso. Mas... Foi muito gosto, adoro a PAMAGES. A senhora fez um curso em Direito Civil na UBA, na Argentina? Fiz. Eu comecei fazendo aquele doutorado sanduíche, que eles dizem. Tá. E fui durante 3 semestres. Aí eu engravidei do meu primeiro filho. E na época eu tive um pequeno descolamento, ficou difícil de ir. Mas na verdade eu sempre quis fazer USP. E eu tomei vergonha na cara e fui estudar. E consegui fazer a faculdade. Mas foi um curso bom, A ministra Nancy Andrighi cursava comigo à época. O doutorado lá na UBA. Ela terminou o doutorado, pelo que eu me lembre, e fiz vários amigos nessa época, e o doutorado dela foi dessa época comigo. E vamos lá. Então, a senhora é juíza formadora pela Escola Paulista de Magistratura École Nazionale della Magistratura de Bordeaux, em Paris. Eu falei correto ou não? École de la Magistratura. Quem é poliglota, que fala mais 4 línguas, a senhora é hiper poliglota. Isso que eu ia falar também, não é? Eu gosto muito de línguas. Então, por isso que eu falo que perfil e vocação são poucas pessoas que têm para esse tipo de tempo e de vontade de estudar, né? Então, isso dá o importante também perceber que a senhora tem comunicação, que é o primordial em tudo isso. Especialista no processo civil da Escola da Magistratura, mestre de Direito Internacional da USP. O que é a cooperação judicial internacional? Zacarias, nós vivemos, né, num mundo globalizado e esse intercâmbio de pessoas, comércio, informações, os estados eles não podem viver isolados, né? E eles precisam uns dos outros para cooperar e conseguir aplicar as próprias leis, conseguir proteger os seus próprios cidadãos. Então, existem várias convenções no sentido dos estados se organizarem mecanismos em conjunto para poderem trabalhar nesse aspecto da cooperação, em várias matérias. E uma que eu estudei, que foi o objeto do meu mestrado, foi a subtração internacional de incapazes. Eu não sei se é um tema que às vezes as pessoas acham um pouco diferente, mas quando eu falo de um exemplo bem célebre, todo mundo se lembra e fala: ah, nossa, é isso! Que foi o caso do menino Chan. Você se recorda? Que foi bem emblemático. A mãe era casada com um americano, veio para o Brasil, acabou se divorciando do americano aqui no Brasil, mas ela disse para ele que só viria passar as férias. Nesse ínterim, ela não deixou
o menininho voltar, ela falou que permaneceria aqui, ela casou com outra pessoa, teve outra criança e morreu no parto. E teve um momento que o pai veio buscar a criança, não foi isso ou não? Isso. E assim, foi um caso assim, muito difícil. Muita gente trabalhando em virtude disso, porque houve lesão, sim, a convenção que nós aderimos, que é essa convenção da AIA sobre a subtração internacional de incapazes. O que eu tentei demonstrar, ao menos dissertar a respeito, foi a dificuldade do nosso sistema judicial, sobretudo por nós termos a Justiça Federal e a Justiça Estadual, né? Então, eu tentei esmiuçar um pouco isso e essa dificuldade que nós temos de ser um país cooperador. Né? Isso que eu ia dizer para a senhora relacionado a isso, que a senhora comenta, inclusive, essa questão desse curso e tal, que vira esse intercâmbio de conhecimento e o direito cooperado, né? Que você, direito comparado, que eles falam. O que o senhor quer dizer sobre isso? Tem alguma coisa com esses estudos ou não? Assim, eu sempre voltei os meus estudos, eu gosto muito desse cotejo entre legislações. Como uma situação jurídica funciona em um estado e não funciona em outro estado. Existem N fatores, né? O sistema, a legislação, a aplicação, o povo, o costume, são N fatores, né? A cultura, tudo, eu tento esmiuçar isso fazendo essa análise judicial, né? Eu sempre gostei dessa coisa de intercâmbio, embora eu nunca tenha morado fora, eu gosto muito de aprender como outras pessoas pensam e como é a lógica em outros países. Então, em virtude disso, eu sempre estudei línguas, quando mais nova, sempre fui interessada, e sempre tive essa facilidade em analisar que as pessoas têm lógicas diferentes, lógica no pensamento diferente. Partir para o direito, e no direito a gente trabalha com muitas pessoas, né? Nós temos formas de raciocinar diferentes. Nós temos convicções diferentes. Temos convicções diferentes, temos um background diferente, temos um histórico diferente. E o exercício na magistratura, ele é diário, de você tentar calçar os sapatos da outra pessoa. Né? Quando você se põe na pele da outra pessoa, o motivo pelo qual ela cometeu um delito, ela praticou qualquer ato jurídico, por que ela está naquela ação pedindo danos morais, como ela se sentiu naquele momento, esse exercício é diário. E o juiz, a meu ver, ele precisa sempre dessa dose de empatia. Né? Então, todos esses cursos que eu faço, eles são nessa medida. Vai passando o tempo, a gente vai ficando empedernido, né? A vivência mais ou menos as mesmas coisas todos os dias. Então, você tem que ter essa dose de humanidade. E, para mim, esses estudos em outras escolas da magistratura, eu fui atrás de fazer esse curso de formação de formadores na escola da magistratura francesa, em Bordeaux. Eu ganhei a bolsa até. Eles têm estágios, os juízes, quando eles passam na escolinha da magistratura, aqui no Brasil a gente fica em média 4 meses, pelo menos a minha época foi 4 meses, eu não sei agora quanto tempo tá. Foi uma época que eram 4 meses também de escola, teve uma época que foi 1 mês, e há muito assim dessa visão de que ficar na escola seria um gasto público, um gasto do dinheiro público, porque os juízes passaram no concurso e não estão fazendo nada, né? Nessas escolas, a escola da magistratura francesa, os juízes ficam lá por 2 anos. Né? Eles ficam aprendendo a ser juiz. A gente passa no concurso e do dia para noite você está julgando as pessoas, e não é assim.
né? Isso você eu acho que é muito complicado isso. Não é porque você Muito. sabe direito que você sabe julgar ou De, mesmo de, processar alguém. de, dizem que quem sabe direito não sabe direito. Você já ouviu falar sobre essa expressão, não? Quem sabe exatamente? Eu concordo muito. De Quem gênero, diz que número e sabe grau. direito não sabe direito, é. Sim. E aí, quando eu fui a essa escola, foi mais ou menos em 2013, acredito, e vi que eles faziam esse estágio, essa escolinha, por todo esse tempo. E faziam estágios. Os juízes faziam estágios em repartições de iniciativa pública e privada, né? Antes disso, eu fiz um curso de inglês jurídico em Londres. E eu me lembro, eu tinha 30 anos. Eu conheço a filha eu falo esse promotor que acabou de aposentar, um promotor criminal de Ribeirão Preto, que é o Dr. José Roberto Marques. A filha dele se formou em Direito, acho que estava fazendo, deve estar prestando para juiz agora. Ela fez um curso de inglês agora, é um curso de inglês em Londres e jurídico. Eu fiz na Eu achei London interessante, English School. eu nunca tinha ouvido falar, eu achei uma coisa super interessante. É bem interessante, sim, porque é um vocabulário muito diferente, né? As pessoas não reclamam da forma como nós falamos. Às vezes não tem como falar diferente o que a gente está falando, né? Eu no crime é bem complicado, porque às vezes o réu ele não entende nada. E eu só falo, meu filho, tá na hora de você falar, fala. Aí entende. Porque você fala, seu interrogatório, seu momento de defesa. A gente tem que acabar esmiuçando o quanto pode para poder chegar mais próximo da pessoa em termos jurisdicionais, né? E aí eu fiz esse curso e me chamou muito a atenção que o meu professor, eu fiz aulas particulares também, ele idolatrava a rainha. Ele idolatrava a rainha era quase mais que Deus. Pra mim aquilo era tão assim, distante, era tão nada a ver, né? Como assim? Uma pessoa de carne e osso. Aí eu falava, no meu país, todos são iguais perante a lei, né? E eu pensava, nossa, nós somos mais evoluídos, né? Não, a questão não é essa. A questão é o quê? A cultura, a sociedade, a forma de governo, que para mim era difícil entender isso. Mas como juiz, você tem que entender que essas circunstâncias são muito diferentes e elas formam personalidades diferentes. E não só num exemplo como esse, que é muito gritante, mas a visão da pessoa é completamente oposta à nossa e diferente, que sempre me incentivou a tentar descobrir como são as outras culturas. Né? Certa feita eu fui a um congresso administrado pela academia que eu sou diretora executiva, na Índia. E os indianos, eles cumprimentam de uma forma muito estranha, assim. E eu achava estranho. Eles não vêm com um corpo de frente pra gente. Eles vêm dando ombro. E eu achava muito estranho. Mas tudo bem, não tive coragem de perguntar porque eu não tinha intimidade com ninguém lá, né? Só achei estranho. E aí eu fui a outro evento e fiz amizade com 2 indianos. Eu perguntei, por que vocês cumprimentam dando o ombro, assim? Vocês não vêm com o corpo de frente? Ele falou assim, porque pra gente, eram indianos modernos, né? Essa parte da mulher, ela é sagrada, ela é muito sensualizada pra gente. Então, só de chegar perto já seria um desrespeito com a senhora. Né? Então, assim, são coisas que a gente, sem saber, a gente julga o outro como estranho, como diferente, esquisito, ao invés de realmente entender o que se passa em termos de lógica, raciocínio, histórico, vivência, ser humano, que é muito complexo. Né? Então, eu acho que o estudo do juiz ele tem que ter muito disso, o estudo do ser humano. Né? E ainda mais nessa área que eu atuo, que é no crime. Bom, a senhora está no crime hoje? Tô, A senhora tá juiz auxiliar, está no crime?
Eu sou auxiliar de 3 varas criminais aqui em Bauru e uma do juizado. E a senhora tem... Especiais. Eu vou perguntar, eu acredito que sim, a senhora faz audiência de custódia. Eu já fiz audiência de custódia, mas essa não é a minha atribuição, a minha competência aqui em Bauru. Nós temos outro colega que sempre faz. Mas a gente tinha uma escala antes da pandemia. Eu estava fazendo um dia na semana. Estava fazendo, mas faz um ano que eu não faço audiência. Muitos juízes ficavam de plantão e tal. Eu queria te perguntar o que a senhora acha da audiência de custódia. Eu sei que é uma questão legal hoje, mas qual que é a tua visão sobre isso? Não quero polemizar, mas o que a senhora acha disso? Tema polêmico, não tem como... Eu acho que eu já polemizei. Não, porque tem juízes que são firmes de falar. É difícil a gente também dar opinião, até como jornalista, é difícil, mas o que a gente enxerga, o que a gente ouve e tal, né? Não sei. Mas já ouvi um monte de coisa do primeiro contato, um monte de coisa e tal. Não sei, se a senhora quiser responder, seria até importante. Eu acho que é uma polêmica. Até com toda essa, eu diria, com toda essa cultura que a senhora tem de... Não estou dizendo, não desmerecendo nenhum colega, mas com toda essa vivência cultural de outros países, como funciona no Brasil, que é bem diferenciado. Eu acho que isso ajuda, uso muito esse termo, acaba apurando as convicções, porque às vezes é diferente do que está nos autos, entendeu? Sempre tem esse caminho, mas eu queria saber a tua opinião só. Quando veio a audiência de custódia, eu era extremamente contra, assim. Eu digo que eu não sou uma pessoa engessada. Eu gosto de me aprofundar sobre os temas e não tenho problema em mudar a minha convicção quando eu acabo vendo outras situações. Com relação à audiência de custódia, então, inicialmente eu era completamente contra. Eu acredito, assim, que existe a possibilidade de você fazer online. E fica mais fácil. Eu pondero vários fatores. Aqui em Bauru, nós temos... O processo é relativamente bem ágil, né? Aliás, como eu falei, tem uma penitenciária ao lado aí, né? De Bauru. Tem. Aliás, tem vários aqui na região. Tem há bastante. Nós temos até as varas que são as organizadoras de todos os presídios da quinta região, né? Da administrativa, terceira região administrativa. E são 2 colegas e há outros colegas que são designados para trabalhar também lá, como se fosse uma equipe, né? Que é muito bem administrada, por sinal. Eu acho assim, Zacarias, a pessoa foi presa em flagrante, existe uma chance muito pequena de o crime não ter sido cometido, de ter sido alguma coisa muito simples, né? Quando ela é presa em flagrante, algo grave aconteceu. E, a meu ver, não é que eu seja muito pesada com isso, mas eu acho que esse puxão de orelha inicial, ele tem um efeito muito mais psicológico e social do que a própria pena em si, né? Quantas vezes, em virtude do tráfico, eu peguei várias vezes, quando eu fiz audiência de custódia, a pessoa tinha recebido a liberdade 2 dias antes e voltou para o tráfico. Você dá você passa uma resposta de que está tudo bem. Porque o réu, ele não sabe que aquela não é a audiência dele. A audiência do processo dele. Você cientifica, você fala que é audiência de custódia. Claro que depois de um tempo eles ficam escolados e acabam sabendo as diferenças. Mas a primeira vez, ele acha que o juiz chancelou a conduta dele, né? Doutora, a senhora não está entendendo, né? Assim que fala para a senhora, não. Não, eles falam, não foi bem assim, né? Tentam inventar alguma desculpa nesse sentido. Foram poucas vezes que eu concedi liberdade
nesses casos de audiência de custódia. A não ser que sejam coisas muito... Não, então. Agora, a questão da... Então, a existência a questão disso, da operação em si. Eu falo da minha experiência pessoal e profissional. Fica muito difícil generalizar, né? Eu escuto vários amigos que falam da necessidade disso. Tenho vários colegas que pegaram que no papel era uma coisa, ao vivo era outra. Era outra. Então, assim, nesse aspecto, e falando em termos de Estado de São Paulo, assim, nós temos um sistema muito bom. Então, assim, eu acho que deveria ser uma coisa que o juiz devesse determinar e não que fosse obrigatória. Acho que o juiz, hoje em dia no Brasil, ele é muito cobrado de ter uma postura e, ao mesmo tempo, a lei nos tolhe demais de escolher os caminhos a serem seguidos. Deixa eu aproveitar isso que a senhora está falando, não quero te cortar o raciocínio. Eu não sei se isso tem a ver de um comentário que a senhora fez, que eu li, que foi assim: o juiz teria maior domínio. Eu vou dar um exemplo, mais ou menos, que o promotor, por exemplo, fora do país, tem essas questões da. Vamos fazer uma mistureba aí, não é querendo sair do raciocínio, não, mas falando do poder. O promotor de justiça tem muito poder, a gente sabe que ele requer que decida o juiz, mas que levanta todas as investigações junto com a polícia. Mim, eu acho que o promotor pode mudar o mundo. Eu acho que eles têm a faca e o perfeito, eu também. Até já brigaram comigo, já quero ser muito amigo de promotor, tá? Não sou amigo, claro, se não tem os caras, como é que faz? Eu sou amigo de todo mundo, sou amigo do promotor, defensor, adoro todos eles, todas as pessoas que trabalham comigo, não tem problema nenhum com isso. Então, e o juiz teria maior domínio desse acordo, eu digo, o acordo, eu quero dizer, é o acordo de... não percepção penal? De repente a senhora faz um comentário sobre isso, da questão do poder. Então, eu queria só dar essa pitadinha aí para falar sobre que o juiz deveria ter mais liberdade dentro do processo. Cada dia que passa, a lei nos tolhe essa possibilidade. Por exemplo, eu não posso agora decretar uma prisão de ofício. Quantas vezes eu fazendo uma audiência, eu vi que a vítima estava extremamente constrangida, ela estava temerosa numa violência doméstica, alguma coisa nesse sentido. E eu falava, a senhora tem medo de voltar para sua casa? Eu tenho, mas se eu fizer alguma coisa... Minha senhora, estou decretando a prisão. Então, assim, a pessoa sentia que o juiz mandava ali. Agora, eu tenho que esperar alguém requerer, o delegado, o promotor, para poder fazer. Quantas vezes, depois da mudança na legislação, eu falei, gente, mas o que é isso? Para que eu sirvo, então? Então, assim, a gente tem que ter esse feeling. Para mim, a audiência de custódia e vários outros atos processuais deveriam ser coordenados pelo juiz. Tá? Então, assim, peguei um flagrante. Esse caso tá estranho, né? Esse caso me parece... E realmente, assim, eu não senti essa necessidade antes da audiência de custódia. E não tive situações nas quais vi o réu machucado. Teve uma época que era moda falar o saco preto na cabeça. Todos eles chegavam na nossa frente e falavam que tinha um saco preto, que colocaram um saco preto na cabeça. O que eu acho interessante é a falácia dos meios processuais que tentam maquiar a situação de fundo. Nós temos uma polícia que não está agindo de uma forma adequada. Então, por que não vai no cerne da questão? Nós não temos meios, por exemplo, nossa, está super lotada a penitenciária. Nós não temos meios de fiscalizar adequadamente uma prisão domiciliar ou um regime aberto. Então, assim, para mim, várias medidas que a gente toma, elas não trazem efeito concreto nenhum. Entendeu? Então, é isso. Eu acho assim, a
audiência é interessante? Em alguns casos, sim, é interessante. Quantas vezes chega para mim um flagrante de uma besteira? Chegava, né? Isso aqui é besteira. Concede a liberdade para a pessoa aqui, né? Para o investigado, para o indiciado. Né? Ou, sei lá, eu não senti essa necessidade. Mas há quem ache que realmente é uma coisa imperiosa. Acredito, eu sou libriana, né? Então, libriana é sempre meio do meio termo. Então, não Eu vou te posso chamar, dizer agora eu vou te chamar de Marina, tá? Agora eu Diz sou a, da... diz a doutora, minha amiga, ela fala, Zacarias, excelência só no fórum. Ela fala para mim. E aí ela fala, puta, mas é por isso que essa informalidade fica muito mais reativa, que eu comentei, que é importante para as pessoas entenderem. Mas vamos falar, então assim, a senhora é brava? A senhora é muito firme? Muito. Tá. Então, não foi o que eu vi no seu projeto Leitura Amiga. Porque ali é uma criança falando, uma criança que faz justiça e também faz um outro tipo de justiça, né? Uma justiça cultural, histórica com as crianças. Conta um pouquinho desse projeto, que é como que uma juíza criminal se empenha e tem tanto tempo para isso. Estudou bastante também para esse tipo, porque não deixa de ser uma escola, que a senhora, se as mães participam, eu acho que participo que eu andei vendo, tinha mãe que participava, se não participar, não sei como é que é, se é no chicote, se vai presa, como é que é, só tem que explicar agora. O projeto realmente é igual como se fosse um filho, assim, né? Nós iniciamos desde sempre, como eu gosto muito de estudar línguas, para mim, conhecimento, e acredito para todo mundo, né? Abre portas, me fez alcançar meu maior objetivo, que era entrar na carreira. E isso ninguém toma da gente, né? Tudo que a gente absorve por meio do conhecimento é nosso, né? E forma o que nós somos. Não deixa de ser uma evolução, né, doutora? Exatamente. Deixa de ser uma evolução também, uma evolução, além de ser cultural, e é o que a senhora leva para a senhora, né? Isso. Então, assim, desde sempre eu fiz uma escola, quando eu estudei as outras línguas, comecei a estudá-las, eu fiz uma escola pública perto da minha casa e tinha 10% das vagas reservadas para quem era de escola particular. Mas era vazio, assim, só tinha eu, minha mãe fez francês comigo, tinha algumas amigas minhas que faziam colegial comigo, e eu fiz, né? E para mim eu pensava assim, puxa, mas era um pouco, era legal, mas era um pouco enfadonho, não era uma coisa convidativa. E eu tinha esse sonho de ter uma escola de línguas para crianças carentes. Porque hoje, você sabe, se você fala inglês, te abre muitas portas. Se você fala mais uma língua diferente, meu Deus, né? Quando eu estudei todas essas línguas e eu entrei na carreira, eu falei assim, nossa, não sei para que eu estudei tanto, porque não me serve de nada. E, de repente, me abre tantas portas que eu nem imaginava por conta do que eu estudei, né? E aí, tá, eu me casei, meu marido adora línguas também. E aí a gente deve ser um de xingar o outro, um xinga em francês, o outro italiano. Aí ele tá estudando chinês agora. Ele e meu menino então, começaram a estudar chinês. Então só tem que falar que família é essa, hein? Que família é essa? E aí, Zacarias, a gente tinha essa vontade. Só que assim, você tem uma escola, você tem que ter um espaço, tem que ter, pagar professor, tem que ter dinheiro, tem que, né? E ficava aquele sonho. Chegou a pandemia. Eu tenho esse hábito de ler todos os dias na hora de dormir para os meus filhos. E eu pensei assim, a minha mãe, que é uma pessoa bem crítica, elogia muito os meus filhos, a minha sogra. Nossa, mas seus filhos são uns amores, eles são muito queridos. E eu vejo que eles têm um vocabuláriozinho bonitinho, eles são crianças muito fofas, assim, sabe? E eu pensei, puxa, o que eu faço diferente? Porque todo pai e mãe ama seus filhos, né? Todo pai e mãe quer dar o melhor para eles, sei lá, né? E eu
pensei, puxa, mas eu acho que é essa consistência. Porque o livro, ele te dá essa outra lente de enxergar o mundo, né? Segunda-feira mesmo, eu li um livrinho que falava de uma menininha cega. E você imagina, mostrava o jeito que ela enxergava o mundo. Então, assim, você não precisa ser cego para entender isso ou conviver com uma pessoa por meio do livro. Você consegue sentir, você consegue ver, você consegue estar lá, né? Eu adoro mitologia grega. Eu também adoro. Já vi isso. Não, mas isso aí, eu ouvi a senhora falar com voz de criança e ainda com... Eu adoro, vocês adoram. Quer dizer... Adoro, nossa! E é isso. Eu li um livro que me marcou muito, eu sempre indico esse livro para várias pessoas, que chama Um, Nenhum e 100 Mil, do Luigi Pirandello. Você vai ver que tudo que eu tô falando vai no sentido da primeira frase que eu falei para você. Esse Um, Nenhum e 100 Mil fala assim, a história de uma pessoa que ele acorda um dia e ele olha no espelho e fala assim, nossa, mas eu sou narigudo. Aí ele falou, mas eu nunca vi esse nariz desse tamanho no meu rosto? Como assim? Aí ele chega para a esposa dele e fala assim, você já reparou no tamanho do meu nariz? Ela falou, é imenso. Você nunca viu? E deu risada, né? E aí ele sai na rua, ele começa a olhar para as pessoas e fala assim, mas como que essa pessoa me enxerga? E como que... E ele começou a ver que com cada pessoa, ele era uma pessoa. Certo? Você não é com o zelador do seu prédio, você conversa de futebol com ele, com a sua esposa, você é mais romântico, com seus filhos você é mais divertido. No fórum, eu sou a doutora Marina, né? Sou brava, ou mesmo em casa, eu sou brava também. Mas né? Então, assim, a gente tem vários nós dentro da gente. Então, a gente pode ser a gente pode ser nenhum, a gente pode ser 100 mil, né? Então, eu pensei em explorar isso. Eu falei, puxa, realmente, eu gosto de contar história, eu adoro contar história. E aí, chegou a pandemia, e eu pensei, puxa, podia ler para essas crianças, né? Eu adoro isso. E eu fui juíza da infância, eu tive essa competência em Garça por quase 7 anos. E essas crianças, elas têm obrigada, uma necessidade, uma carência, gente, que não é de doação material, sabe? Não é brinquedo, é olhar para a criança. Mas é ao vivo, é online, mas eu converso com eles, eu falo o nome de um, eu falo o nome de outro, eu procuro saber, e tá ao vivo, e você vê a reaçãozinha deles, sabe? E aí eu pensei, puxa, eu vou ler nos abrigos. Eu falei, gente, eu não tenho tempo de sair em cada abrigo lendo, né? Aí tava na pandemia também. Eu falei, puxa, e se eles tiverem acesso à tecnologia, seria legal, podia ler uma live para eles. E eu pensei em ler junto com os meus filhos. A hora do momento que eu estava lendo para os meus filhos, eu leria para essas crianças. Só que aí eu pensei assim também, puxa, eles vão ver a família bonitinha, mamãe, papai, filhinhos, uma coisa que eles não têm, sabe? E eu vou dar essa... É fora da realidade deles. Então, eu acho que tem que ter empatia. Poxa, a criança tá lá sozinha. Então, assim, pra eles, eu sou a tia Marina. Eu sou a tia Marina. Então, assim, Brava, tia Marina. Então, aí eu conversei com um colega aqui de Bauru. Ele achou legal, me franqueou o acesso às informações dos abrigos. Eu comentei. E aí começou a ter adesão. E eu fazia live todos os dias para eles. No começo eu fazia até os finais de semana. Só que aí os meus filhos começaram a ficar carentes, né? Porque esse horário é horário de jantar, é horário de depois dar banho, colocar para dormir. Então, assim, e foi o que eu quis reproduzir. Aí eu comecei a contar para as pessoas também quero ler, também quero ler. Aí começou a entrar mais abrigos. E não sei o que. Aí o negócio foi enrolando. E é muito legal. A minha dificuldade maior é, assim, essa conscientização dos abrigos, né? Porque existe uma rotatividade muito grande dos funcionários dos abrigos, existe uma deficiência tecnológica nos abrigos, às vezes eles não têm computadores, não têm aparelhos, né, de celular para as crianças, não consegue, não tem Wi-Fi, né? Eu já peguei tudo quanto é tipo. Mas existe, consegui um grupinho, mas é um projeto que poderia se estender para o Brasil inteiro, porque eu pago Zoom
para poder... Porque, assim, teve dia que crianças quiseram ler pra gente. Então, eles me mandam mensagem: Tia Marina, hoje a fulaninha quer ler um livro para as outras crianças. Ela pode? Não teve dia que a live durou mais de 1 hora. Então, você não podia cortar aquele momento da criança, que ela estava se sentindo especial, que ela estava se sentindo querida, importante. Ela estava, né? Então, assim, eu acho que trouxe um entrosamento tão grande da comunidade, que lembrou que essas crianças estão lá, sem papai, sem mamãe, estão lá para adoção, né? No começo eu fazia, toda noite eu saía chorando. Aquilo me tocava de um jeito que, meu Deus do céu, hoje eu já estou melhor. Mas muita gente que lê a primeira vez fala: que é isso? É muito tocante. Essas crianças prestando atenção, essa troca de emoções. Então, assim, realmente é uma coisa que eu fico muito orgulhosa, assim, do projeto, dessa experiência que ele passa para todo mundo. É muito legal. Doutora, a senhora, como a senhora mesmo afirmou, a senhora, até para ter essa habilidade, a senhora foi juíza da Vara da Infância. A senhora sabe que há 20 anos atrás, eu fui durante 12 anos curador especial da Vara da Infância e Juventude na Vara Central aqui de São Paulo. Nossa, que legal! Eu tenho uma experiência com acabava ajudando, inclusive, em adoção internacional. Sabe aquelas pessoas que... legal! Eu fiz muito isso, do promotor me chamar o juiz e perguntar assim, sabe aquela coisa, a senhora deve ter feito, acredito eu, adoção, alguma coisa assim, da senhora no primeiro momento que a pessoa vai ver a criança, de saber qual é a sensibilidade dela. Porque eu trabalhei antes, 20 anos, eu tô como jornalista, eu sou jornalista hoje qualificado, 20 anos que eu trabalho em televisão. E eu fiquei 20 anos na Unilever. Quando eu saí da Unilever, e eu era curador especial, fiquei na Unilever, depois fui para a televisão, ainda continuei. Foi o que acabou me levando para a televisão, na realidade. Acabei me especializando nessa questão de o que é constrangimento ilegal ou não para o menor de idade, principalmente na área do jornalismo. E então, quando tinha essa questão do primeiro encontro, a gente... quando eu estava na Unilever, a minha última função, eu era diretor de treinamento. Então, eu conhecia muito a questão que a gente fala muito, que a senhora viaja muito para fora para fazer cursos e conhecer a cultura, o comportamento. Eu trabalhei muito com neurolinguística, porque é verdade, a pessoa que tem uma técnica de neurolinguística sabe como que a pessoa, as qualidades que ela tem. Né? A senhora eu consigo chegar na senhora. Porque a senhora sabe que se eu puser a mão na senhora, tem gente que vai falar assim: nossa, mas esse cara é um audacioso. E não, eu sou um cara sinestésico. Sim. Então, se você não conheceu a técnica de comportamento, o outro lado acaba levando... Então, eu vi muito essa parte de adoção. Sim. E a senhora, querendo chegar, a senhora diz o seguinte, que toda criança tem o direito de ser criança, adulto, cumpra o seu dever e respeito. O que a senhora quer dizer com isso? A gente volta, se cair. Mas esses tempos atrás, eu fiz uma live com uma advogada muito querida e a gente falou muito sobre adoção. E eu tive a oportunidade de dar um curso para pretendentes e eu friso muito. Se a senhora estiver me ouvindo, a senhora pode sair e entrar de novo, tá? Para fixar a conexão. Não tem problema. Se a senhora perceber, a senhora pode sair e entra de novo. Acho que voltou agora. Tá, voltou? agora tá. Voltou? Agora voltou. Então, a adoção, essa live que eu fiz, eu não sei se você chegou a ouvir o que eu disse, que a adoção, ela não pode ser... não existe outro motivo para você adotar que não o amor. Né? Eu falo que a adoção não é caridade, a adoção não é expiar sua culpa, a adoção não é procurar alguém para cuidar de você quando você ficar velho, a adoção não é... Então, assim, e quando eu fiz esse curso, muita gente... A senhora tá afinadinha, hein? A senhora tá afinadinha, hein? Não, e é realmente...
Veja bem, adoção você tem o maior amor do mundo e você precisa fazer isso por alguém. E essa criança, ela precisa de educação. E educação não é mimar, não é porque não saiu da sua barriga que você não é bravo. Agora de novo, tá? A conexão tá ruim. Tô te ouvindo, tá ruim. Não tem problema. Qualquer coisa a senhora sai e entra de novo. Não tem problema. Eu me mantenho no ar. Tá, agora tô ouvindo, tô ouvindo. Voltou. Voltou? Tô ouvindo. Tá. Só tá me ouvindo? Qualquer coisa a senhora sai e volta. Eu fico no ar. Olha o Murilo aí. Alexandre. Ó, o jornalista Murilo Ribeiro está assistindo a gente. Lá de Ribeirão Preto. Acho que travou mesmo. Tá. Boa. Vamos ver, a doutora vai entrar. Vai me solicitar de novo. Pera aí, vamos ver. Ela vai me entrar de novo. Pera aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos localizá-la. Vamos ver. Deixa ela me chamar aqui. Deixa ela me chamar. O pessoal que tá todo mundo assistindo aí. Pera aí que aqui desligou. O que aconteceu aqui? Pera aí. Opa! O que aconteceu aqui, a luz? Pera aí. Epa, peraí. Pessoal, estão me ouvindo aí? Tô só aguardando a doutora me chamar. Ah, me chamou aqui. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Peraí. Tá aguardando a conexão. Tá aguardando. Ela vai entrar. Aqui apagou a luz, tudo. Hoje tá difícil, hein? Aguardando. Ela tá entrando lá, vamos ver. Ah, tá conectando. Voltei para os meus aposentos aqui. Doutora, a senhora correu pro fórum? Desligou a luz aqui, aconteceu de tudo. Nossa, que coisa. Voltou a minha energia. Peraí. Deixa eu acertar a iluminação aqui, que nós estamos no... Peraí, vamos ver, peraí. Deixa eu diminuir aqui. Ah, peraí. Mas ficou bom. Tá bom. Acho tá que tá melhor bom. agora, né? Tá. A senhora, tá bem melhor aí, a senhora. Então, a senhora tá... Deixa eu até aproveitar. A senhora estava falando da questão da adoção, que as pessoas, às vezes, se envolvem numa adoção e não, o sentido não é esse, não é o amor. Então, pode continuar, se a senhora quiser. Então, eu fiz um curso daquelas pessoas que são pretendentes à adoção e eu sou bem brava, assim, e não fico maquiando. Até porque eu tenho 2 crianças. E eu falo que criança criança é única. Né? A criança é única, a criança faz birra, a criança muitas vezes é chata, a gente vai sentir vontade de sair correndo. É que as pessoas têm medo de falar sobre isso. Eu sei. E eu acho que é muito importante num curso de formação de pretendentes à adoção falar a real, né? Trazer as nossas experiências de vida. E acho muito importante trazer essas dificuldades. Porque se efetivamente a pessoa tem muita vontade de adotar, ela vai prosseguir nisso. Então eu dou aquele chacoalhão legal, falo tudo isso. Houve uma época na Itália que as pessoas tinham essa pretensão da adoção para poder, você trabalhou na Fundação Internacional, sabe disso, para poder ter um cuidador no futuro. Né? Você
sabe que uma vez eu entrevistei, várias vezes, mas não foi nem em tempo de live. Entrevistei no programa Cartão de Visita, mesmo na TV, o doutor José Reinaldo Sintra, que é desembargador. Eu não sei se ele aposentou agora. E também entrevistei o doutor, que era coordenador da Vara da Infância no tribunal. Doutor. Não era o Marrei? Não me lembro agora. E aí eu perguntei para o doutor Reinaldo: doutor Reinaldo, o que te deixa mais triste nessa questão da Vara da Infância, da adoção? Ele falou: quando a mãe devolve o filho. Ah, terrível. Acontece. Acontece. E foi o que eu... Mas assim, não só mães adotantes que devolvem o filho. Existem as mães que deixam os filhos. As mães que deixam os filhos e vira pra gente e fala: não, eu não dou conta. Não, isso não é pra mim, não dou conta e eu não consigo colocar jeito. Eu falei, não existe isso. Não existe você abrir mão do seu filho. Não, porque não pode mais bater, não tem o que eu fazer. Eu falei: olha, minha senhora, se a senhora abandonar seu filho não tendo outras dificuldades, né? Vai ser abandono de incapaz e a senhora vai ser processada por conta disso. Porque o que acontece hoje? Eu acho que você pode até concordar comigo. Você falou que eu sou jovem, eu tenho 40 anos, então assim, não sou tão jovem assim. Eu acho que essas últimas... Uma mulher pergunta pro homem que tá aprendendo chinês aí, uma mulher de 40 tá velha já? Você começa a perceber que as gerações, elas têm muita dificuldade de ter compromisso e responsabilidade, né? Você vê isso em várias searas, né? As pessoas não querem nem namorar mais porque não querem se cansar, né? Eu vi um meme hoje que eu dei muita risada, que era assim, eram dois cachorros... Estão dizendo aqui que o doutor Reinaldo é desembargador e ele é um sacerdote, ele coordena a infância e juventude ainda. Tá nativa aí, doutor Reinaldo. A gente comentou. A gente tem o doutor Paulo também, me ajudou bastante lá. Ele me trouxe muitos abrigos que são participantes ativos no projeto. Eles são muito queridos. Então, mas voltando ao assunto. Hoje em dia, as pessoas desistem muito. Elas desistem até das relações pessoais delas. Né? Elas não desistem só de um trabalho, de prestar um concurso. Elas desistem delas mesmas. Então, não existe desistir de ser mãe ou pai. Né? E quando eu cheguei à Garça, tinha essa cultura de a mãe devolver a própria criança, deixar ela na briga. Eu falei: não, vocês não vão tirar os filhos dos pais por qualquer coisa. As pessoas têm que ter responsabilidade e têm que aprender a educar. Eu acho que nos falta muito isso. A sociedade é uma vítima generalizada de tudo. É uma geração, tem uma geração nova, não generalizando, mas a gente aprende lá atrás a ter uma responsabilidade desde criança. E eu acho que tudo tem a ver com essas questões que acabam gerando essa relação pai-filho no final. A senhora tem uma reflexão da senhora também, que a senhora diz o seguinte, que é interessante: é mais fácil construir crianças fortes do que reconstruir os adultos quebrados. É verdade. Da onde veio isso? Exatamente. Olha, quando isso foi essa minha bagagem de ser juíza na infância. Chegava um menor infrator na minha frente e eu agia como mãe. Brigava, levantava a voz, apontava o dedo. Teve uma vez que tinha uma menina, ela batia na avó, na bisavó e na mãe, tudo na mesma casa. Ela tinha 15 anos de idade. Que absurdo. Absurdo. Essa menina me foi trazida, mas eu lhe dei um esculacho, mas daqueles esculachos, igual a gente tem filho. E ela tava batendo nas cuidadoras do abrigo.
A menina era da pá virada. Mas eu rodei a baiana na audiência. Eu falo que o juiz da infância, eu gosto muito disso. Você percebeu que a minha vocação é trabalhar em audiência. Eu gosto muito de fazer audiência. Eu costumo falar que eu gostaria que o juiz fosse o pretor da Roma Antiga, né? Que chega assim, vem cá, meu filho, fala o que aconteceu, sua vez fala o que aconteceu, tem razão, não tem razão, né? Então, eu gosto muito disso, eu gosto de verbalizar tudo isso. Então, me trouxeram essa menina, mas eu dei aquele chá de esculacho. O pessoal da infância chegava pra mim e falava assim, que a única coisa que ainda dava jeito naquelas crianças era o juiz da infância. Porque quando falava que ia levar pro juiz, acabou, né? Todo mundo... Mudou, não sei hoje, mas mudou muito, porque hoje tem poucos comissários de menor, os voluntários que acabaram abusando. É porque também, na época, a corregedoria tem que cuidar um pouco mais dessa gente. Eu enxerguei muito comissários que eram vocacionados, pessoas que tinham dinheiro, que queriam ajudar literalmente, mas precisavam de um pouquinho de poder, e tinha uma minoria que abusava, acabaram criando um maior problema com isso na minha época e tal. Olha, nós estamos quase com uma hora. Nós estamos quase com uma hora de live. A senhora acredita? É impressionante. Eu queria fazer mais uma pergunta, que a senhora fez um comentário, para a gente encerrar e acho que a senhora tem uma bagagem para a gente voltar num próximo momento, se permitir, né? Em algum outro momento a gente voltar em tempos de pandemia, porque do jeito que está indo, a gente não sabe até quando. Mas eu queria dizer o seguinte, a senhora fez um outro comentário, dizer assim, dizer que seu trabalho ficava dentro do expediente. Hoje, te persegue de manhã, de tarde e de noite, por todos os meios de comunicação. Está trabalhando muito, doutora? Olha, eu achei que a criminalidade diminuiu um pouco nesse ínterim, assim. Não sei se os processos estão ágeis, eu achei que existe uma rapidez muito grande na data do fato, até a gente estar fazendo audiência. A gente tem um sistema de audiências o tempo todo, mas às vezes eu faço, por exemplo, eu faço audiência de manhã, no juizado. Ou, por exemplo, eu faço alguma coisa, faço audiência à tarde, vou levar minha filha ao balé e volto. Ou, não sei, todas as circunstâncias que, por exemplo, você deixou de fazer alguma coisa naquele momento. Você vai fazer o quê? A que horas? A hora que as crianças dormem, né? De madrugada. Você vai ler um processo. Embora te dê essa praticidade e essa onipresença, eu tô... sei lá, eu tô fazendo a unha e tô lendo o processo. Você sabe que a pesquisa que a gente fez, até a gente comentou na semana passada, que com a questão da pandemia, no caso do judiciário, do tribunal, os processos andaram mais rápido. Porque... dá para vocês trabalharem, pelo amor de Deus, acabar o negócio da vacina. Não, realmente está muito rápido. E o dia que eu senti isso, eu citei os exemplos. A gente foi fazer audiência e a parte não conectou. Como assim não conectou? Tá com o celular dele, velho. Liga no celular da pessoa. Mas, sei lá, né? Vai que a pessoa tá no banheiro, tá numa situação delicada, como aconteceu com o advogado lá que tava com Covid obrigada, no hospital, né? Então, assim, teve um dia que a minha audiência de manhã era às 10h30. Eu estava acabando de me arrumar, a escrevente responsável mandou o link, que é uma chamada, né? E aí, aquela chamada, eu estava me arrumando. Gente, eu atendo, não atendo, o que eu faço? Porque é o chamado da justiça, você não consegue falar, não vou atender agora, né? Eu atendi, fechei a câmera e falei, olha, eu ainda não estou pronta, não deu horário ainda. Não, doutora Marina, a gente só está testando, tal, fica tranquila, as partes não entraram. Mas, assim, é aquilo, você tá com seu celular, você faz audiência. Já fiquei presa no engarrafamento e fiz audiência. Mas
sei lá, até que ponto isso é legal, né? Até que ponto a gente se despide toda. É prático, é prático. Mas eu acho que às vezes a formalidade, ela é importante, sabe? Você dá valor ao ato. Não é qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente está julgando. A gente está ouvindo uma pessoa que está falando sobre a vida dela, sobre o problema dela. Então, assim, eu acho, a meu ver, eu sempre fui fã de fazer audiência por videoconferência, né? Para os réus presos, por conta do gasto de dinheiro público. Eu acho que é muito salutar. Né? Você não despender esse dinheiro público. Quantas vezes a gente redesigna audiência porque a escolta não trouxe, não tinha escolta, é perigoso, réus perigosos. Então, assim, eu sou muito fã da audiência por videoconferência em virtude de réu preso. Mas eu acho que, em últimas circunstâncias, eu preciso estar numa sala e olhar as pessoas. E aí, tudo bom? Como tá a família? Ô, doutor, vem lá não sei da onde. Quebrar o gelo, conhecer as pessoas. Saber que a gente não tá... sei lá, ficou tão mecânico. Você clica ali, olha aqueles quadradinhos. Né? Então, assim, E tem que decidir. Eu acho assim, maravilhoso, maravilhoso, prático, econômico, fenomenal. Só que acredito que tem que ser usado com parcimônia e não em todos os casos. Ó, nós vamos encerrar, que já deu 1 hora e 2 minutos. Eu tenho medo de perder a live, que isso vai ter que hospedar no portal Cartão de Visita, no YouTube. Tem o apoio cultural da SG Acessórios Ateliê, da consultora Pereira Alvim de Ribeirão Preto, da Sensorial. Então, assim, eu queria que a senhora desse seus finalmente para a gente. Eu vou fazer um comentário para encerrar. Literalmente eu encerro. Pode falar, doutora. Eu agradeço muito o papo hoje, foi muito gostoso. Eu acho que você percebeu que eu adoro bater papo, né? Então... que bom também. Adoro conversar. Eu agradeço imensamente o convite e as inúmeras pessoas que ingressaram, mandaram abraços, pessoas que me são muito queridas. Que bom. Eu quero agradecer todo esse pessoal aí que participou com a gente. Convido todo mundo a entrar no meu projeto, trazer o abrigo da sua cidade, fazer parte disso. E agradeço você pela noite agradável, pela conversa amistosa e estou aqui à disposição. Eu que agradeço a sua elegância, a sua simpatia, a sua beleza. Eu costumo dizer que a beleza não é ela que faz a senhora ser uma boa juíza, mas agradecer também a despender toda essa cultura que eu acho super... que eu acho que vocação é uma coisa precisa ser muito bem trabalhada. É importante isso que a senhora faz para passar até para os seus colegas e ter uma convicção literalmente apurada, porque a gente acaba vendo tanta coisa por aí que dá medo. Eu vou falar mais e vou encerrar. O direito deve ter sempre como norte o princípio da racionalidade e proporcionalidade, de modo que devemos refletir e repensar sobre a eficiência e efetividade do acesso à jurisdição, tendo em mente que o fio condutor para tais princípios é a celeridade, a qual se dá por meio de uma justiça organizada e dinâmica, atenta às mudanças do mundo globalizado. Pode ser uma ideia pandêmica, mas já não se mostra tão absurda. É o momento que exige certa dose de audácia e criatividade. Vossa Excelência, Marina Freire. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.